Continuando aqui o subtópico 108.2, até agora a gente falou sobre o syslog, o rsyslog, o syslog-ng, e esses são os principais gerenciadores de logs utilizados no Linux, mas não são os únicos. Tem um também que é o systemd journal. Então se você digitar psxu pipegrep journal aí na sua instalação, possivelmente você vai ver esse processo sendo executado, libsystemd journal. Como a gente já viu, o systemd é o gerenciador de processos do Linux, né? Ele está substituindo o init, né, o sysv, e tornando-se o padrão no gerenciamento de processos do Linux. Mas ele não faz só isso, ele se mete em vários outros assuntos. E entre esses assuntos ele tem o systemd journal, que é o gerenciador de logs do systemd. É o sistema de gerenciamento de logs do systemd. O journal, não confundam com o journal de tipo de arquivo, tipo de file system, ok? Não tem nenhuma relação com o tipo do file system, né? Mas o systemd journal, ele pode trabalhar independentemente, ou seja, eu ter só o journal sendo executado na máquina para gerir os logs, sem necessidade do syslog ou do rsyslog, ou eu posso trabalhar com ele em conjunto, que é o que normalmente acontece. Você tem o rsyslog, ou só o syslog, e tem o systemd journal trabalhando junto com o syslog e com o rsyslog. E o systemd journal manda os logs também para o syslog ou para o rsyslog gerenciar. O systemd journal tem seu próprio sistema de gerenciamento, suas próprias configurações, seu próprio processo de rotacionamento, de manutenção de tamanho. Então ele faz todo o fluxo que é feito pelo syslog e pelo log rotate também. Nessa aula a gente vai dar uma olhada rápida como funciona, como que se configura e como que trabalha o journal, porque isso também pode cair no exame. Começando pelo arquivo de configuração, o arquivo de configuração do journal fica no etc systemd journal.conf. Então nesse arquivo, etc systemd journal.conf, você vai ter o principal arquivo de configuração do journal. Você vai ter aqui vários arquivos, várias configurações comentadas, né? Já vem tudo por default, né? Você pode alterar o que tiver aqui. Está comentado não quer dizer que está desabilitado, ok? Está comentado quer dizer que está o padrão, tá? Então você vai ter várias configurações, por exemplo, aonde que vão ser armazenados os logs, a gente vai ver daqui a pouco, né? Se os logs vão ser comprimidos, como vai ser o rotacionamento de logs, quanto que ele vai manter de logs. Por exemplo, o journal ele mantém baseado no tamanho do seu file system. Então, você pode configurar aqui, por exemplo, para ele ocupar, para os logs do journal, ocupar no máximo 10% da sua partição. Então, esse é o padrão, na verdade, né? O max use aqui, procurar o max use aqui. Se você olhar aqui, ó, System Max Use, ele define qual porcentagem, até quanto que o systemd journal vai usar de logs baseados no tamanho da sua partição. Então ele vai consumir no máximo 10% da sua partição e assim por diante. Você também tem a configuração aqui de qual o tamanho máximo de arquivo em bytes, por exemplo, e uma série de configurações do journal. A gente não vai se aprofundar em cada uma dessa configuração porque não é necessário para os exames, né? Para os exames da CompTIA e da LPI. Mas é importante saber que tudo fica configurado aqui, desde o quanto que esses logs vão ocupar, quanto do tamanho máximo desses logs, como que eles vão ser rotacionados. Por exemplo, se eu olhar aqui o max file sec, ele está dizendo aqui que por padrão ele rotaciona a cada um mês. E assim por diante, tudo é configurado aqui. Aqui, por exemplo, no forward to sys, ele está dizendo, eu devo mandar os logs para o syslog. O padrão é sim, ele manda os logs também para o syslog. Tudo que ele coletar, ele manda para o syslog. Então esse é o principal arquivo de configuração do journal, do systemd journal, o etc/systemd/journald.conf. E os logs, onde que ficam os logs desse journal? Os logs eles vão ser mandados, por padrão, para o diretório /var/log/journal. Ok? Na sua instalação, provavelmente não haja o /var/log/journal. Se não existir o /var/log/journal, ele manda para o /run/log/journal.
Okay? Se não existir o var log journal, ele manda para o run log journal. Por padrão, não existe. Okay? Se você instalou o Ubuntu, aí não vai ter o var log journal. Você vai encontrar os logs aqui no /run/log/journal. Eu precisei manualmente criar o var log journal, o diretório journal, dar as permissões corretas, né? root systemd journal, e aí o journal passou a escrever aqui no var log journal. E o que eu tenho aqui no var log journal? Eu não tenho algo limpo como eu tenho nos logs gerados pelo syslog. Não tenho o messages, o syslog, arquivos que eu possa ler com um les ou com um vi. Eu vou ter esses registros aqui. Eu tenho esse diretório, por exemplo, e eu vou ter esses registros que eu não consigo ler manualmente. Se eu der um les aqui no system.journal, então, sudo les system.journal, ele vai falar aqui, ó, o System Journal é um arquivo binário, né? Eu não vou conseguir ler isso. Para ler esses arquivos, eu preciso usar um comando específico. Eu vou mudar aqui para root, para eu ter mais acesso ao comando, e eu vou rodar o journal ctl, que é o comando usado para ler as informações de log registradas pelo systemd journal. Se eu rodar ele sem parâmetros, ele vai mostrar todo o log que está armazenado aqui. Okay? Log do boot, log das aplicações que ele foi capturando. Né? Então o systemd journal vai capturando os logs que as aplicações vão gerando, que o sistema vai gerando, que o kernel vai gerando. E ele vai mostrando aqui quando você acessa pelo journal.ctl. Por padrão, ele só dá esse arquivão aqui, né? Mas se eu rodar aqui o journal.ctl, usar o "-help", você vai ver que tem várias opções de controle. Então, eu posso filtrar só o que eu quero no journal.ctl. Por exemplo, eu posso fazer journal.ctl -n10 para ver os 10 últimos registros de log. Eu posso usar também journal-b para mostrar só logs relacionados ao boot. Então, todos os boots que eu fiz, ele vai ficar registrado aqui e eu vou ver só log referente a boot, caso eu queira investigar algo relacionado ao boot. Eu posso também fazer um journal.ctl -f para ficar logando continuamente, como se estivesse dando um tail -f. Eu posso filtrar por tipo de envio. Se eu fizer -transport igual a kernel, vai mostrar só o que veio através do kernel. Não menos, underline. Só o que veio através do kernel. Eu faço esse filtro aqui. Só o que veio do usuário X, 0, por exemplo, que é o usuário root. Ou posso colocar o ID de qualquer usuário. Ele vai filtrar por usuário. Tem uma série de opções aqui. Uma interessante é usar o -since. Então eu posso falar só os logs de hoje. Então, since today. Então, só os logs de hoje. Os logs da última hora. Então, 1 hour ago. Então, os logs da última hora. Os logs de um dia atrás. 1 day ago. Ele mostra tudo que eu tiver de um dia atrás. Então, eu posso fazer essa série de... Ou posso colocar aqui um horário específico. Desde 2017, 06, 13, desde de ontem. Tudo que ele tiver, ele não tem nada aqui. Mas caso ele tivesse, ele mostraria os logs de ontem. Então esse é o journal.ctl, é o comando que a gente usa para ler as informações que o systemd journal está registrando. Caso eu não tivesse o syslog rodando, ou o rsyslog rodando, eu não teria aqueles arquivos lá no var log para ficar lendo com les, com vi. Eu teria que usar o journal.ctl para ler esses logs. Okay? Então, muita gente não gosta, não usa, e mais alguns sistemas já usam o systemd journal. Okay? Então, isso é suficiente para o exame, né? Saiba que existe o
systemd journal. Se eu rodar aí o systemd journal, ele faz parte do systemd, do pacote de soluções do systemd. O systemd não é só o gerenciador de processos. Lembre que o arquivo de configuração é etc systemd journal, né? Então, etc systemd journal, que vai ter a configuração de tudo, né? Desde de rotacionamento, de tamanho, de limites, o que vai ser logado, os níveis de log. Então, tudo vai estar configurado aí. Os logs vão ficar por padrão no var log journal, desde que que exista o diretório, ele não cria sozinho por padrão. Você precisa criar lá. E os logs vão ser vistos pelo journalctl e as opções de filtros do journalctl. Bom, isso é tudo sobre o sistema de gerenciamento de logs. O que costuma cair mais na prova é o syslog, as configurações do syslog, é o log rotate também, mas é preciso conhecer, saber que existe o rsyslog, o syslog-ng, saber que existe o systemd journal, ok? Isso a prova pede que tenha noções disso, que conheça isso, mas que entenda bem o syslog e o log rotate. Bom, por enquanto é isso, e a gente se vê no próximo subtópico. Até lá!